É verdade, muito interessante essa perspectiva que você trouxe aí pra gente. Inclusive, faz um link aqui para o nosso próximo tópico, né? Falando de energia, um dos pontos que eu acho que é mais tabu agora no mundo, e no Brasil ainda também é muito tabu, é falar sobre energia nuclear, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco de desinformação ou falta de conhecimento sobre o que é a energia nuclear, como ela funciona, quais são os benefícios e malefícios. Enfim, vamos começar explicando um pouco o que é a energia nuclear, como é que ela é produzida, como é que ela é diferente dos outros tipos de energia. Beleza. Não, pois é, as usinas termoelétricas, elas funcionam esquentando água, que daí vira vapor e assim gira as turbinas, né? A diferença das usinas termoelétricas é o que você coloca para esquentar essa água. Então, muita gente no Brasil, a gente está cada vez mais usando gás, né? Gás da Bolívia, eu acredito, né, que seja gás da Bolívia. Diesel, tem muita, né? No ano passado, com a seca, abriu muita usina movida a diesel. E em muitos países estão usando energia nuclear. Então, em vez de você precisar de uns 200 metros cúbicos de gás para manter ali um mês de usina termoelétrica, com uma bolinha de gude, você consegue manter um ano, né? Uma bolinha de gude de urânio, você consegue, de urânio enriquecido, você mantém um ano de uma usina nuclear. Então, a densidade energética é muito maior, e como a gente teve lá Hiroshima também, né? Porque acabou que a energia nuclear ela ficou vinculada à guerra, né? À bomba, à devastação e tal. Mas depois, como a gente teve... como é mesmo o nome? Fukushima e Chernobyl, né? Também, que Chernobyl, é o mais isso. famoso. As pessoas ficam morrendo de medo, né? Então, é engraçado que tem pesquisas que falam que as mulheres são contra a energia nuclear, mas os homens são a favor. A maioria dos homens são a favor, a maioria das mulheres contra. E daí, assim, muitos ambientalistas no começo, grande parte do movimento ambientalista dos anos 80 era ser contra a energia nuclear. Isso antes do aquecimento global virar um problema, né? E teve várias usinas que estavam em construção já nos Estados Unidos, que teve tanto lobby dos moradores e tal para mudar, que elas acabaram virando termoelétricas a carvão, né? Que é a pior coisa para o aquecimento global possível, assim, né? E teve, assim, dezenas de casos desse. A usina estava pronta para ser nuclear, os ambientalistas vieram e ela virou usina a carvão. E daí, com o aquecimento global, se descobriu, vários ambientalistas falaram, cara, essa é a melhor energia que tem. As pessoas, elas têm um medo demais do lixo atômico, ele não é tão perigoso assim, a gente consegue lidar com ele facilmente. A usina de Chernobyl, ela era um projeto doido, assim, né? Tinha vários problemas, e que não acontece nas usinas de hoje, são mais modernas e tal. A carapaça, né, de um reator nuclear é provavelmente a coisa mais resistente que existe na face da Terra, assim, né? Se você for com um avião dentro dela, é provável que ainda você não consiga atingir o núcleo da usina. E que mais? Bom, e daí agora se descobriu que na verdade ela é muito ecológica, né? Então até tem um criador do Greenpeace, um dos fundadores do Greenpeace, que ele mudou de lado, ele saiu porque o Greenpeace não queria apoiar a energia nuclear. As ONGs ainda são contra, a WWF, a Greta Thunberg e tal. Por quê, né? Eu fico pensando, se é uma solução tão óbvia, tão fácil, tão óbvia, por que elas são contra? Daí eu entro naquilo que eu disse no começo, né? Parece que a gente tem que sofrer, a gente tem que nos impor um sofrimento para evitar o apocalipse, assim, a gente tem que se chicotear e tal, e tudo isso, né? Então, mas está mudando, né? A China, ela vai, como fala, ela vai lançar uma nova energia nuclear por mês nos próximos 10 anos. A Índia também está construindo várias. A França, que é o país que mais conta com energia nuclear, né? 70% vem disso, está aumentando, né? Então, acho que esse debate está aos poucos sendo vencido. No Brasil, tem até um estudo dizendo, não sobre o Brasil, que na verdade a energia nuclear ela evitou a morte de 1,5 milhão de pessoas, porque ela substituiu fontes de carvão, de gás e tal, que matariam pessoas pela poluição do ar, né? Enfim, não sei se mataria tanta gente assim também, mas... E outra vantagem, né, da energia nuclear, Fábio, é que ela nos torna independentes da biomassa, né?
o ser humano, como qualquer outra espécie, para a gente se virar no mundo, para comer e tal, a gente precisa agir sobre plantas e animais, né? Então, o que fazem todos os animais, né? Eles tentam pegar a energia de outros animais, da biomassa, né? De vegetais e tal. A gente consegue, a energia nuclear, ela faria a gente desligar isso, a gente não precisa mais interferir na natureza ou esperar, vai chover, não vai chover. Isso é um papo do século XIX, sabe? Vai chover, daí não vai ter energia. Pelo amor de Deus, vamos passar para a próxima página, entendeu? Que a gente não depende da natureza para isso, assim. Só que daí no Brasil a gente tem um problema, né? O Brasil tem aí uma das maiores reservas de urânio no mundo, só que a gente está bem atrás na produção de urânio, porque é um mercado que a nossa Constituição de 88, né, nosso catálogo de utopias de 88, acabou tornando monopólio público. Então, daí a gente tem lá a Angra 3, que ninguém sabe se vai ser terminado ou não, mas era a hora, a gente está até lançando no Árvore do Futuro um manifesto de ambientalistas favoráveis à energia nuclear, abrir o mercado de energia nuclear no Brasil. Muito interessante. Eu acho que a discussão até está bastante forte atualmente aqui na Europa, pelo fato de que, com toda essa questão geopolítica, a dependência que a Europa tem, né, da Rússia, principalmente na parte energética, muitos países que eram contrários hoje estão se tornando mais favoráveis à energia nuclear. Então, eu acho que isso também está mudando. Fatores externos também estão influenciando, as pessoas estão revendo a matriz energética baseado, é melhor ser dependente de outro país ou desenvolver uma tecnologia que já foi provada que ela é melhor, mais eficiente, e também de acordo com o protocolo de Paris, enfim, com todas as reduções de carbono, porque é uma fonte de energia que, apesar dela não ser renovável, ela é mais verde do ponto de vista que tem menos emissões de carbono, que é o principal causador aí do aquecimento global, né? Você está em que país? Eu estou aqui na Itália, eu estou em Milão, e a discussão agora realmente é muito com relação a isso, é muito com relação à energia, porque a Itália ainda é muito dependente, que nem se falou. A França, por exemplo, tem 70% aí da matriz energética em nuclear. A Alemanha ainda também é muito dependente de gás vindos aí da Rússia. Então, está tendo aí uma certa briga de poderes para tentar definir qual que vai ser a matriz energética, porque do ponto de vista europeu, né? Porque também existe aqui a questão de que os países da Europa, eles dividem a matriz energética. Então, se um país produz mais energia, ele pode fornecer aos outros países, ele tem que fornecer a partir dos acordos internacionais. Inclusive, a Áustria, que é um país que sempre foi contra, né, a energia nuclear, inclusive nos anos 70, no final dos anos 70 e início dos anos 80, fizeram um referendo que a maior parte da população aí disse que não queria energia nuclear. Eles tinham um reator pronto, que nunca foi utilizado e está lá em condições pristinas, maravilhoso, porque ele nunca entrou em funcionamento. Gastaram-se bilhões para construir, mas a população disse que não queria energia nuclear por causa do medo de que isso poderia causar algum problema. E aí, como você falou, é uma energia extremamente segura, uma das mais seguras que tem no mundo atualmente, né? Pois é. Não, e a gente até publicou no Árvore do Futuro um texto de um colaborador nosso falando que, na verdade, a energia nuclear, muita gente fala de você ter autonomia, né? Pô, a gente não pode depender tanto da China, a gente tem que ter uma autonomia aqui de matérias-primas e tal, mas... e daí daí você fala assim, não, mas poxa, energia nuclear é um mercado muito estratégico, é preciso que ele fique na mão do governo e tal. Mas é o contrário, na verdade, né? Justamente porque a gente precisa de autonomia energética, parar de depender da Rússia e parar de depender da Bolívia e tal, dos humores, né, do Evo Morales e tal, a gente precisa de autonomia energética, né? Então, a energia nuclear vibrante no Brasil tornaria o país mais independente, né? E o que aconteceu na Alemanha é bizarro, assim, os caras desligaram várias usinas e agora estão ali apertados, sem saber o que fazer, tendo que pegar fácil, pegar leve com o Putin, né? Exatamente. E no Brasil, eu acho que o brasileiro e o governo também, ele se gaba muito do fato da gente ter muitas hidroelétricas, né? E as pessoas falam um pouco, por exemplo, do impacto ambiental das hidroelétricas, principalmente na fase de construção, e como muito bem você falou, que a gente fica dependente de vai chover, não vai chover, as reservas estão cheias ou não estão cheias, que é uma coisa que a gente não consegue controlar e que, pelo menos pelo que eu me lembro, nos últimos 10 anos, a gente vem tendo problema com relação ao abastecimento das usinas hidrelétricas, né?
Não, e daí enquanto o mundo todo está eletrificando, está trocando o diesel, né, a gasolina, o petróleo, por energia elétrica, a gente está fazendo o contrário, né? A gente está usando o diesel para criar energia elétrica, né? Então não faz sentido, né? E principalmente quando a gente olha, por exemplo, Europa também, Estados Unidos, está tendo uma demanda maior por energia elétrica, porque a gente tem agora os carros elétricos, tudo agora vai ser elétrico, né? Motos elétricas, enfim, todos os tipos de veículos. E com uma demanda mais alta por eletricidade, a gente precisa de formas mais inteligentes de produzir energia e atender essa demanda, né? Exatamente. Total. E daí a gente está criando esse abaixo-assinado aí, tá? Se quem estiver assistindo, quem quiser nos ajudar para tentar publicar nos jornais um manifesto a favor de energia nuclear no Brasil. Isso aí. Vamos então só terminar falando aqui, o que você acha que seria talvez a solução para esse mercado de energia brasileiro, principalmente para tentar ampliar a questão de ter mais usinas nucleares? A gente está falando aqui muito de quebrar o monopólio estatal, né? Incentivar investimento privado nesse setor, né? Não, então, a Constituição, ela é meio ambígua, assim, ela fala que a pesquisa de urânio e o tratamento de urânio, produção e tal, isso é monopólio, usa o termo monopólio. Já em relação à energia nuclear é um pouco diferente, assim, eles falam que tem que ser, que é meio, quem legisla com esse assunto é a União, não são os estados, não são os municípios, é um tema da União. Então não está muito claro que é proibido ter energia nuclear privada, entendeu? É só mas alguém tem que resolver, né? Precisa de uma lei ali, precisa de uma determinação, né? Assim, mesmo se isso acontecer, se isso mudar, se for permitido, existem problemas. Porque a energia... tem uma metáfora muito legal que é o seguinte. Comida, por exemplo, né? Em gastronomia, é muito barato a gente inovar. A inovação, ela é basicamente tentativa e erro, né? Hoje, nesse momento, tem milhares de pessoas tentando criar produtos, criar técnicas, querendo resolver algum problema nosso, né? E a maioria dá de cara com a parede, assim, né? A ideia dá errada, uma ideia ruim. Às vezes as ideias ruins vão para frente, né? Em Curitiba, por exemplo, tem uma franquia de croações, que são croissants misturados com sonhos. É uma ideia de maconheiro, entendeu? Que de repente deu certo. Mas, enfim... essa ideia, as pessoas a gente fica tentando muito, e na gastronomia é fácil errar, é barato. Se você fez uma comida e ficou ruim, você come ela ruim mesmo ou você joga fora, né? Já na energia nuclear, não dá para ter muita tentativa e erro, porque se você errar, amigo, o problema é muito grande, né? E daí, não à toa, o preço de energia nuclear das usinas, tudo ele tem subido levemente, né? Também porque tem muita regulação nessa área. E daí, quanto mais regulação, o preço sobe muito. Ao contrário de energia solar, por exemplo, né? Que o preço dela baixou 90% nos últimos anos. Os painéis estão ainda melhores, né? Então, foi aí uma revolução. Você anda pelo Brasil, assim, pelo norte de Minas, pelo sul de Minas, que tem um lugar que tem muito sol, e você vê placas assim, né, outdoor, transforme a sua fazenda numa fazenda de energia solar. E muito legal, né, o que está acontecendo. Então, mesmo se a gente tivesse energia nuclear hoje, ela teria alguma dificuldade para competir com outros tipos de energia, principalmente talvez com a solar. E daí você tem um problema, que é aquele problema que já aconteceu na Alemanha, se não me engano na Austrália, que é o seguinte: o custo marginal, né, aquele conceito do custo marginal de energia solar, ele é zero. Porque você tem um custo para implantar os painéis solares, mas aí depois, se você produz 100 ou 1000, o preço é o mesmo, né? Então o custo marginal é muito baixo. E daí no leilão de energia, as empresas conseguem chegar com preços baixíssimos, assim, né? Só que daí à noite você não tem esse tipo de energia. E a mesma coisa com a eólica, né? De repente tem algum problema no clima, não venta, não dá para confiar. E daí na Alemanha as empresas chegaram com preço muito baixo, acabaram tirando do mercado as termoelétricas, mas de repente deu algum problema que elas não conseguiram suportar a energia e as termoelétricas já estavam desligadas, não estavam nem mais funcionando, e daí deu blackout no país. Né? Porque o custo marginal de energia térmica, ele não é zero, né? Então você tem que queimar um novo carvão, um novo urânio, toda hora que para produzir um megawatt adicional.
E daí é uma matemática aí que eu não tenho a menor ideia de como se faria, mas talvez chegar no preço da gás e da diesel, acho que daí dá sim, dá para fazer, talvez com incentivo, né, porque é uma energia verde e tal, e enfim, mais ou menos isso.